No princípio, antes de existir tempo, espaço ou matéria, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia começa de forma direta e poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A terra ainda não tinha forma definida. Era descrita como sem forma e vazia, coberta por águas profundas, envolta em trevas. Não havia ordem, não havia vida, não havia luz. Mas algo fundamental já estava ali. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Isso mostra que mesmo no caos, Deus já estava presente, pronto para agir. Então acontece o primeiro grande ato criador. Deus fala. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. A luz não nasce do sol nem das estrelas, porque eles ainda nem existiam. A luz surge pela palavra de Deus. Ele vê que a luz é boa e faz uma separação clara entre luz e trevas. A luz ele chama dia e as trevas chama noite. Assim termina o primeiro dia da criação. Gênesis 1:4-5. No segundo dia, Deus continua organizando o que antes era caótico. Ele cria o firmamento, uma grande expansão que separa as águas de cima das águas de baixo. É aqui que surge aquilo que chamamos de céus. Deus estabelece limites, coloca ordem, cria estrutura. A criação não é aleatória, ela segue um propósito claro. Gênesis 1:6-8. No terceiro dia, Deus reúne as águas que estavam debaixo do céu em um só lugar, fazendo surgir a porção seca, que ele chama de terra, enquanto o ajuntamento das águas ele chama de mares. Pela primeira vez, o mundo começa a se parecer com um lugar habitável. Deus olha e vê que isso é bom. Gênesis 1:9-10. Mas ele não para por aí. Ainda no terceiro dia, Deus faz a terra produzir vegetação. Plantas, ervas que dão sementes e árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Aqui a Bíblia deixa algo muito claro. A vida vegetal já nasce com capacidade de se multiplicar, seguindo uma ordem estabelecida por Deus. Gênesis 1:11-13. Chegamos ao quarto dia e agora Deus cria os luminares no firmamento do céu, o sol, a lua e as estrelas. O texto diz que eles serviriam para governar o dia e a noite, marcar estações, dias e anos, e também para iluminar a terra. Gênesis 1:14-19. Isso reforça algo importante. O sol e a lua não são deuses, como muitas culturas antigas acreditavam, mas criações que cumprem funções específicas determinadas por Deus. No quinto dia, a vida começa a se mover. Deus cria os animais marinhos, desde os grandes seres dos mares até os menores, e também as aves que voam pelos céus. Pela primeira vez, Deus abençoa seres vivos, dizendo que se multipliquem e encham as águas e o céu. Gênesis 1:20-23. A criação não é apenas funcional, ela é abundante. Então chega o sexto dia, um dos mais marcantes de toda a bela história. Deus cria os animais terrestres, gado, animais selvagens e tudo o que rasteja sobre a terra, cada um segundo a sua espécie. Gênesis 1:24-25. Mais uma vez, Deus vê que isso é bom. Mas agora algo diferente acontece. O texto muda de tom. Deus não apenas fala, ele delibera. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. O ser humano não é criado como os outros seres. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus, com uma missão clara: dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais da terra e cuidar da criação. Deus cria o ser humano, homem e mulher, e os abençoa dizendo para frutificarem, se multiplicarem e encherem a terra. Gênesis 1:27-28. Deus também estabelece a provisão. Dá ao ser humano as plantas e frutos como alimento, e faz o mesmo com os animais. Gênesis 1:29-30. A criação nasce em equilíbrio, sem violência, sem morte descrita nesse estágio inicial. Ao final do sexto dia, a Bíblia faz uma declaração forte. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31.
Não apenas bom, mas muito bom. Tudo estava completo, organizado e em perfeita harmonia. Assim se encerram os 6 dias da criação, mas a história ainda não terminou. Falta um detalhe essencial que revela muito sobre o caráter de Deus e sobre o propósito da existência humana. No 7º dia, a narrativa muda completamente o ritmo. Deus não cria nada novo. A Bíblia diz que ele descansou de toda a obra que havia feito. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra. Gênesis 2:2. Esse descanso não acontece por cansaço, mas como o estabelecimento de um princípio. Deus abençoa o 7º dia e o santifica. Gênesis 2:3. Mostrando que o descanso também faz parte da criação. O tempo passa a ter significado espiritual. A criação não é só trabalho, é também comunhão. A partir daqui, o texto bíblico retoma e aprofunda a criação do ser humano. Gênesis 2 não contradiz Gênesis 1. Ele detalha o que já foi criado. A Bíblia explica que, antes de haver qualquer planta cultivada, Deus forma o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Aqui está uma verdade central da fé bíblica. O corpo humano vem da terra, mas a vida vem diretamente de Deus. O ser humano vive porque Deus sopra vida nele. Depois disso, Deus planta um lugar especial chamado Jardim do Éden, localizado a oriente. Gênesis 2:8. Ali ele coloca o homem. O jardim não era apenas bonito, era funcional. Havia árvores agradáveis à vista e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Um rio saía do Éden para regar o jardim e se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Gênesis 2:10 a 14. Esses detalhes geográficos mostram que o texto bíblico trata a criação como algo real, situado no mundo, e não como um mito abstrato. Deus então dá ao homem uma missão clara. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. O trabalho já existia antes do pecado. Cuidar da criação fazia parte do propósito humano desde o início. Mas junto com a missão vem também um limite. Deus ordena que o homem pode comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto uma. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Esse mandamento revela algo profundo. O ser humano foi criado com liberdade, mas essa liberdade exige responsabilidade e obediência. Em seguida, Deus declara algo inédito até então. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Até aqui, tudo era bom ou muito bom. A solidão do homem é a primeira coisa descrita como não boa. Deus decide então fazer uma auxiliadora que lhe fosse idônea, alguém que correspondesse a ele. Antes disso, Deus traz os animais até o homem para que ele lhes dê nomes. Gênesis 2:19 a 20. Dar nome na Bíblia é sinal de autoridade e entendimento. O homem reconhece cada criatura, mas entre elas não encontra alguém semelhante a si. Então Deus faz algo único. Ele faz cair sobre o homem um sono profundo. Toma uma de suas costelas e forma a mulher. Gênesis 2:21 a 22. Quando o homem a vê, ele declara: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. A mulher não é criada do pó, nem da cabeça para dominar, nem dos pés para ser inferior, mas do lado, mostrando igualdade, proximidade e parceria. A Bíblia conclui essa parte com uma afirmação fundamental sobre o casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. O texto termina dizendo que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Isso revela um estado de completa inocência,
transparência e comunhão, tanto entre eles quanto com Deus. Assim termina o relato da criação. Um mundo perfeito, organizado, cheio de vida, propósito e presença divina. O ser humano criado à imagem de Deus, vivendo em harmonia com a criação, com o próximo e com o próprio Criador. Mas essa perfeição não duraria para sempre. Algo estava prestes a acontecer que mudaria o rumo da humanidade, da criação e da própria história bíblica. Mas isso é história para outro vídeo. Se essa história te fez refletir sobre a origem de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também quer entender a Bíblia desde o começo. Quer nos ajudar a continuar espalhando a palavra? Dá uma olhada nos links aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através deles, vocês nos ajudam e não tem nenhum custo extra.